Senhores, um momento de muito orgulho para nós, para o agro. A gente torce para que o prêmio seja entregue a Alisson Paulinelli, mas simplesmente a indicação já não existe de vaidade. E aconteceu a oficialização dessa indicação de Alisson para o Prêmio Nobel da Paz pela agricultura. E hoje foi realizada uma entrevista coletiva para falar sobre esse importante momento brasileiro. O evento foi mediado por Ivan Medekin, com a participação de Roberto Rodrigues, do Val Dourado. Na tela estavam ali, porque é tudo online, né? Muitas outras autoridades do agronegócio brasileiro, lideranças classistas. E nós acompanhamos esse momento. E na sexta-feira passada, o dossiê foi enviado ao Comitê do Nobel da Noruega, indicando o Paulinelli para o prêmio. E foi aceita a indicação do Paulinelli para o prêmio, entre outras centenas de candidatos que participaram do processo. Então, essa é a história, como as coisas aconteceram. Surgiu de um artigo defendendo o agro para o Brasil, para o Paulinelli, e defendendo o Nobel para o agro brasileiro, para o Paulinelli, dentro de um contexto global em que o Brasil representa hoje uma importância fundamental no agro mundial. Nós hoje alimentamos 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo inteiro, e o desafio que tem pela frente é muito maior do que isso. E tudo isso aconteceu por causa do Paulinelli. Até os anos 70, nós éramos importadores de alimentos. Então, para cá, graças ao Paulinelli, trabalho que ele desenvolveu com uma equipe muito grande, gente muito competente, o Brasil mudou, porque o Paulinelli é o pai da moderna agricultura brasileira e, na minha visão, humilde visão de agrônomo, produtor rural e acadêmico, o Paulinelli é hoje o maior brasileiro vivo. É com muita satisfação que indicamos o ex-ministro Alisson Paulinelli para o Prêmio Nobel da Paz. O ex-ministro Alisson Paulinelli teve atuação de grande destaque em toda a sua trajetória acadêmica e profissional. Primeiro colocado no vestibular do curso de agronomia da Escola Superior de Agricultura de Lavras, ESAL, onde atuou como presidente do centro acadêmico daquela instituição, onde se graduou engenheiro agrônomo em 1959, como primeiro colocado e orador da turma de formandos. Foi diretor da ESAL entre 1967 e 1971, hoje Universidade Federal de Lavras, UFLA, onde foi professor de hidráulica e de irrigação e drenagem por 11 anos. Nesse período, aprendeu os fundamentos básicos da academia. A essência do conhecimento científico é a sua aplicação prática, como preconizava Confúcio, com o intuito maior de transformar conhecimento em riqueza para a melhoria da vida de todos, especialmente os menos favorecidos. Desde o início, foi um líder independente que sempre norteou suas ações com base na ciência. Especializou-se nos estudos sobre o potencial da região do Cerrado para a produção agrícola e teve brilhante atuação na direção de órgãos públicos, criando e implantando programas e instituições de grande importância na agricultura. Foi secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais de 1971 a 1974, quando criou o Programa Integrado de Pesquisas Agropecuárias de Minas Gerais, hoje é PAMIG, e de 1991 a 1998, quando criou e implantou o Instituto Mineiro Agropecuário, IMA, que coordena programas de defesa sanitária animal e vegetal e de qualidade e certificação de produtos agropecuários. Foi ministro da Agricultura de 1974 a 1979. Nesse período, Paulinelli impulsionou a expansão da Embrapa, criou e implantou a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, Embrater, e promoveu a ocupação econômica do Cerrado. Posteriormente, atuou como presidente de várias instituições públicas e privadas, destacando-se o Banco do Estado de Minas Gerais, de 1979 a 1982, a Associação Brasileira de Bancos Comerciais Estaduais, ASBAS, de 1980 a 1982, a FITIALES, latino-americana,
de 1982 a 1996 e 1998 a 2001, a Confederação Nacional de Agricultura do Brasil, CNA, de 1988 a 1990, o Fórum Nacional de Agricultura, em 1992 e 1993, a Associação Brasileira dos Produtores de Milho, Abramilho, de 2010 a 2015. Atualmente, é presidente do Instituto Fórum do Futuro, que promove o desenvolvimento de uma agricultura tropical sustentável. Ao longo de sua brilhante carreira, recebeu diversos prêmios, condecorações e títulos honoríficos. Em âmbito nacional, destacam-se o prêmio Frederico de Menezes Veiga, da Embrapa, em 1981, professor emérito da Universidade Federal de Lavras, em 2006, personalidade do agronegócio, de 2006, pela Associação Brasileira de Agronegócio, Ordem Nacional do Mérito Científico, classe Gran Cruz, em 2008, medalha dos 150 anos do MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em 2010, e medalha Luiz de Queiroz, em 2017, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo. Também obteve amplo reconhecimento internacional. O notável Ades Paulinelli é praticamente da agricultura mais atual, a de baixo carbono, tendo obtido reconhecimento por políticos de todas as tendências ideológicas. São várias as homenagens a ele feitas por membros dos mais diversos partidos no âmbito do parlamento brasileiro, dentre outras instituições acadêmicas, principalmente. Isso acontece não só por Paulinelli ter sido o técnico que reinventou a agricultura brasileira, ou por ele ter colocado em prática políticas que redundaram em atos que instrumentalizaram o combate à fome no Brasil e no mundo. E também por conta de sua atuação política no debate constituinte, que redundou na Constituição Federal de 1988, primando sempre por liberdade e igualdade a todos nós, brasileiros. Pela liberdade, prospectada no direito de propriedade e na livre iniciativa, mas também pela igualdade, prospectada na forma da função social a ser extraída do capital em suas diversas formas de empreendimento. Ades Paulinelli, por meio de emendas ao anteprojeto da Constituição, no âmbito da subcomissão da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária da Assembleia Nacional Constituinte, propôs que a ordem econômica e social tivesse por fim propiciar o desenvolvimento nacional e a justiça social com base nos princípios da liberdade de iniciativa, da propriedade privada dos meios de produção, da valorização do trabalho, da função social da propriedade e da igualdade de oportunidades. Segundo Paulinelli, a função social da propriedade é cumprida quando propicia o bem-estar de todos que dela dependem, mantém níveis satisfatórios de utilização e eficiência e assegura a conservação dos recursos naturais e justas relações de trabalho. As regras e os princípios, tais quais restaram consolidados no texto constitucional, parecem ter traduzido a experiência política pessoal de Paulinelli, que ali atuava após especializar-se nos estudos sobre o potencial da região do Cerrado para a produção agrícola e de, na década de 60, ter participado da fundação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agrícola, antecessora da Embrapa, depois de ter sido ministro da Agricultura entre 15 de março de 1974 a 15 de março de 1979, período em que consolidou a Embrapa como empresa de pesquisa e promoveu a ocupação econômica do Cerrado. Tudo antes de que a Constituição de 1988 estabelecesse que ao Estado cabe promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Antes de que o Constituinte deliberasse que a pesquisa científica básica e tecnológica deve receber tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso da ciência, tecnologia e inovação. As instituições de pesquisa, como as universidades, empresas estaduais de pesquisa e Embrapa, desenvolveram sistemas de produção específicos ao ambiente de produção tropical, viabilizando a exploração racional do cerrado,
otimizando a utilização dos recursos naturais, insumos agrícolas, mão de obra, terra e capital, o que resultou praticamente na expansão da produção sustentável de alimentos para parte da população mundial e desenvolvimento dos estados localizados no bioma cerrado. Não seria possível o desenvolvimento da agricultura e pecuária na savana brasileira sem as iniciativas do ex-ministro Aires Paulinelli. Fabélia Oliveira, do Sucesso no Campo. Por favor, Fabélia, a sua pergunta. Ministro Roberto Rodrigues costuma dizer que quando há um investimento na agricultura, no produtor rural, há investimento na paz. Esse momento, eu gostaria de que os dois respondessem, Roberto Rodrigues e Arisson Paulinelli. É aquele momento da gente ter mais paz e unir a cidade e o campo? Fabélia, eu vou antecipar aqui, antes do nosso mestre Paulinelli falar, eu não tenho a menor dúvida, e a pandemia mostrou isso de uma forma definitiva. A pandemia ligou dois grandes faróis para o futuro. Segurança alimentar, que voltou a ser um fantasma no mundo todo, com sustentabilidade. Então, esses dois temas, segurança alimentar e sustentabilidade, ganharam uma dimensão extraordinária, mais importante do que nunca. Então, é verdade que o Nobel da Paz desse ano foi dado ao movimento de produção de alimentos da ONU, que é o Programa Mundial de Alimentação da própria ONU. Então, não tem a menor dúvida, você tem toda a razão. A ligação de cidade de campo hoje ganha uma dimensão global e o Brasil tem um exemplo para dar por isso em função do trabalho do Paulinelli. Paulinelli, complementa a resposta. Com o microfone, mano, com o microfone. Com muito prazer, Roberto. O Brasil realmente conseguiu, através de uma tecnologia que o mundo não conhecia até 1970, fazer uma tecnologia para a região tropical. Coincidentemente, a área tropical do globo é a área mais faminta, a área de mais desequilíbrios, e inclusive motivadora de guerras permanentes quase. Você vai na África, você vai na Ásia, você tem guerras quase permanentes. E sobre estas guerras, se nós analisarmos suas origens, nós vamos ver que o principal fator é a fome, é a falta de alimento, é a miséria, e isso é horrível para o mundo. O Brasil também sofria deste fenômeno de falta de alimentos. Tinha os recursos para importar, via os recursos do café, mas com o desequilíbrio, especialmente na área de combustíveis, em 1973, com a criação da OPEP, o Brasil teve dificuldades de ter recursos para comprar alimentos.